Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6 e o versículo 2. E hoje nós vamos conversar a respeito disso, da questão da honra, do respeito, da obediência que nós devemos aos nossos pais, aos nossos responsáveis e quais os reflexos que isso causa em nossa vida. Por que Deus quer tanto que nós obedeçamos, honremos aos nossos pais, aos nossos responsáveis. Mas antes de continuarmos nesta conversa, neste diálogo, se caso você tenha assistido aos conteúdos do nosso canal, se caso você tenha assistido aos vídeos e tem gostado dos conteúdos que nós colocamos nestes vídeos e ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho. E dessa forma você não vai perder nenhum dos conteúdos, porque você sempre vai ser notificado quando nós estivermos colocando esses vídeos no ar. E estamos fazendo isso diariamente. E se caso você conhece alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor e essa pessoa ainda não foi alcançada por Deus, envie essa palavra para esta pessoa, para que desta forma Deus venha estar trabalhando na vida dela com a palavra do Senhor, com a própria palavra dele. E você vai estar sendo participante de uma obra de evangelização e essa pessoa vai estar sendo semeada através da palavra do Senhor. E vamos continuar aqui na nossa conversa, no nosso devocional. Efésios capítulo 6, os versículos de 1 a 3, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, nosso Senhor diz que se nós obedecermos, se nós respeitarmos, honrarmos aos nossos pais, aos nossos responsáveis, nós teremos uma vida boa, uma vida plena, nós viveremos bem e teremos uma vida longa nesta terra. Por quê? Porque a instrução dos nossos pais, quando direcionados pelo Senhor, que eles têm mais experiências do que nós, claro, eles passaram por situações difíceis durante a vida deles e eles sabem onde é que estão os obstáculos da vida, os problemas da vida. E eles querem causar um livramento para a vida do seu filho. Por isso que os pais estão sempre dizendo: filho, estude. Eu não estudei e agora estou tendo que trabalhar bastante, mas estude. Eu não estudei, agora estou tendo que fazer muito trabalho braçal e isso está sendo cansativo para mim. E eu não quero que você se canse da mesma forma que eu cansei. Então, estude, se dedique a isso. Eu vi que muitas pessoas se perderam na vida porque ficaram em festas, em orgias, em coisas horríveis. E eu não quero que aconteça o mesmo com você. Então, se afaste disso. Venha para o caminho do Senhor. Então, nossos pais, eles sempre têm conselhos bons quando eles são direcionados pelo Senhor, claro. Eles têm conselhos para nos livrar de problemas, de situações danosas, de situações ruins. E nós nos livrando desses obstáculos, ouvindo, atentando esses conselhos, e nos livrando desses obstáculos desta vida, nós vamos ter uma vida boa. Nós vamos evitar situações ruins, situações que vão gerar problemas, doenças, transtornos para a nossa vida. E assim, vamos ter uma vida boa e longa nesta terra. Mas se nós desonrarmos aos nossos pais, nós vamos ter grandes problemas. E uma parábola que eu quero trazer aqui, a parábola que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, trouxe para nosso conhecimento, de um filho que desonrou seu pai e se afastou do pai, é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, e a partir do versículo 11. Nós vemos aqui que um filho, um homem tinha 2 filhos, e de repente o filho mais novo reivindicou: pai, me dá a parte da minha herança. Pai, me dá o que é meu. E isso é uma desonra, é uma afronta ao pai. Por quê? O pai, a herança, ela só é dividida, só é repartida entre os familiares a partir de quando o pai morre, a partir de quando aquela pessoa que era dona daqueles bens morre. Então, quando o filho chega para o pai e diz: dá-me parte da minha herança, dá-me a parte da minha herança, ele está dizendo: para mim o senhor não existe mais. Para mim, o Senhor já morreu. Eu não quero saber das suas coisas, eu não quero cuidar das suas coisas, eu quero cuidar do que é meu. Então, me dá a minha parte. Eu não quero mais saber de você. E foi isso que esse jovem fez nessa pequena frase aqui: pai, dá-me a parte da minha herança, que tenho direito. Então, o pai simplesmente repartiu entre os filhos a parte da herança, mesmo ainda estando vivo, deu ao seu filho mais novo. Ele esteve ali entre os seus entes queridos ainda, cuidando da sua parte, e não passou muito tempo, ele logo se afastou e foi
fazer o que ele quisesse com aquele dinheiro, com aqueles recursos que ele recebeu da parte da herança dele. E lá onde ele foi, ele acabou fazendo coisas terríveis. Ele esbanjou tudo aquilo que ele tinha, esbanjou tudo aquilo que foi dado a ele. Por isso que o nome aqui nesta parábola é o filho pródigo, porque pródigo significa esbanjador, significa dissipador, aquele que desperdiça, ou como nós conhecemos o famoso gastão. E foi isso que ele fez. Ele esbanjou tudo o que ele tinha. Ele desperdiçou tudo com o seu bel prazer, com as suas orgias, com as suas bebedices, tudo que ele desejava em seu coração, ele foi lá e fez. E tudo aquilo que o pai recomendava a ele que não fizesse, tudo aquilo que o contrário do que o pai ensinou a ele, ele fez. E por isso, ele perdeu tudo. E aí, no momento que ele perdeu tudo, logo após ele ter gastado tudo, abateu-se uma fome sobre aquela região onde ele estava. E ele começou a ficar faminto, começou a ficar com grandes problemas, e então correu até algumas pessoas da região e só conseguiu um emprego de cuidador de porcos. E no momento quando ele estava cuidando dos porcos, ele estava com tanta fome, que ele chegou a desejar a comida dos porcos, só que ninguém dava a ele. E isso significa que ele não cuidava nem sequer da comida dos porcos, ele cuidava da pior parte. Ele cuidava da limpeza dos porcos, cuidava da limpeza do chiqueiro, cuidava da limpeza de retirar os excrementos dos porcos. Então ele estava imundo, estava podre, sujo, e não conseguia comer nem mesmo a comida dos porcos. Ele tinha que ver os animais se alimentando ali, se satisfazendo, e ele com fome, constantemente com fome. E chegou ao ponto de quase desfalecer. Aí no momento, quando ele começou a desfalecer, veio em seu coração, veio em sua mente: poxa, na casa do meu pai, os funcionários do meu pai têm alimento em abundância e eu estou aqui passando fome, estou aqui faminto. E aí ele se levanta e vai em direção à casa do pai, arrependido agora. E o interessante é que no momento quando ele estava esbanjando as suas riquezas ali naquela terra, em momento algum passou em sua mente o pai. Realmente o pai tinha morrido dentro dele. Realmente ele desprezou o pai, ele desonrou aquele pai. E aí, agora, no momento da necessidade, ele não, vou para a casa do meu pai. Mesmo arrependido, vou para a casa do meu pai. E o melhor de tudo é que ele foi para a casa do pai, foi com aquela retórica: pai, pequei contra ti, pai, me aceita pelo menos como um dos teus funcionários. Mas o pai não quis nem ouvir. Ao vê-lo a certa distância, saiu correndo em direção a ele, o abraçou, o beijou, colocou um anel em seus dedos, lhe deu novas vestes, lhe deu calçados e disse: você é meu filho. Essa é a melhor parte desta parábola. É a aceitação que Deus tem para nós. Não importa o que nós fizemos no passado. Se nós nos arrependermos e formos até o nosso Senhor, Ele vai nos aceitar. Mas nós precisamos estar com o coração arrependido diante do nosso Senhor. Nada de altivez, nada de estar com o coração altivo diante do Senhor, mas arrependidos. E aqui, esse jovem chegou arrependido diante desse pai. Mas o que nós vemos trazer aqui é que ele primeiro desonrou o pai. E nesse fato de desonrar ao pai dele, ele passou por todo aquele transtorno na vida. Se ele tivesse honrado ao seu pai, se ele tivesse sido um filho obediente, se ele tivesse ficado na casa do pai, ele nunca teria perdido aquele cargo de filho que ele teve, e ele nunca teria passado fome, necessidades, nunca teria que ter contato com excremento de porcos, nunca teria que ter passado por aquelas dificuldades, se ele tivesse obedecido ao pai, se ele tivesse respeitado ao pai, se ele tivesse ficado na casa do pai. Então percebamos que os mandamentos do Senhor, eles não são uma forma de nos punir de alguma coisa, de nos privar de alguma coisa boa. Os mandamentos do Senhor são para nos livrar de males. Quando nós desobedecemos à vontade de Deus, quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor, nós vamos de encontro com os problemas deste mundo. Nós vamos de encontro com as aflições desta terra, com o pecado, com aquilo que gera morte. E quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor e começamos a andar por caminhos tortuosos, em meio a esses caminhos, a morte está nos esperando, a doença está nos esperando, os problemas estão nos esperando. Então, quando Deus nos dá mandamentos, Ele não está simplesmente pelo seu bel prazer dizendo: não faça isso. Ele está te dizendo: não faça isso porque você vai se dar muito bem. Se você fizer, se você for, você vai cair em um grande problema. Você vai ter grandes problemas na sua vida.
Então, que nós venhamos atentar aos mandamentos do nosso Pai Celestial, que nós venhamos atentar às ordenanças das nossas autoridades, dos nossos pais, dos nossos responsáveis, que nós venhamos respeitar, honrar, para que nós venhamos ter o nosso caminho bem, para que a nossa vida vá bem, para que nós venhamos ser livrados de coisas ruins. Se caso você tem desobedecido aos seus pais, aos seus responsáveis, se você tem sido um filho rebelde, este é o momento de se consertar, de se alinhar, de se ajustar com seus pais, procurar um reconciliamento, uma conversa, um diálogo com seus pais para que vocês venham se alinhar e viver bem. Se caso você já não tem mais os seus pais ou os seus responsáveis neste momento, e você foi um filho rebelde, e não há mais como se reconciliar com seus pais, fique sabendo que há a possibilidade de você se reconciliar com seu Pai Celestial, e Ele tem perdão para você. Basta você se arrepender, basta você confessar os seus pecados e ir de encontro com o Pai Celestial, e Ele vai te aceitar. Ele vai colocar um anel em teu dedo, Ele vai te dar vestes novas, Ele vai calçar os teus pés e vai te dizer: você é o meu filho. Que Deus abençoe a sua vida. A graça do Senhor seja continuamente contigo, e a boa mão do Senhor seja sobre você. Amém. Pai eterno, Deus amado, Deus todo-poderoso, obrigado por esta palavra do Senhor tão maravilhosa que vem alimentando a nossa alma, meu Senhor, e vem nos ensinando a viver bem nesta terra, Pai. Deus, toma-nos em Tuas mãos, nos ensina a ser obedientes aos nossos responsáveis, aos nossos pais, nos ensina a ser obedientes à Tua vontade, Pai, vontade essa que é boa, perfeita, agradável, e nos livra de todos os males, nos livra de muitos males aqui nesta terra, meu Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser obedientes a Ti, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Que a graça do Senhor seja continuamente contigo e o nome dele seja glorificado através de você. Amém. Eu sou Claudemiro Júnior e você está no canal Estrelas Eternas. Se você tem gostado do conteúdo do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Também curte e compartilha os nossos vídeos e comenta também para dar mais relevância ao nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida.